Nós hoje vamos terminar a primeira parte, a introdução à filosofia. Aí semana que vem. É a terceira reflexão lógica. A terceira reflexão lógica. Vocês lembram então que a primeira reflexão lógica é a simples apreensão. A segunda reflexão lógica é o raciocínio, o julgamento. A terceira e a terceira é o raciocínio. Então, por exemplo, primeiro você vê que isso aqui é um copo. Aí você fala que esse copo é feito de alguma coisa, esse copo é alguma coisa, um raciocínio. É um julgamento, agora é o raciocínio. O racionamento, o raciocínio que ele fala aqui, que é um conjunto de julgamentos. Vamos lá. Terceira reflexão lógica, o raciocínio. Convém, por último, refletir acerca das operações do intelecto, pelas que contentamos a questão propter quid. Por causa de que coisa, né? Contestamos. No caso, assim, é contestar, mas é no sentido que respondemos, né? Que respondemos a questão propter quid. Para isso, demos um exemplo de cada um dos gêneros de causas. Porque o homem é corruptível? Porque tem corpo. Ou seja, o homem é corruptível porque o homem é corporal e todo ser corporal é corruptível. Porque o homem é sociável? Porque é racional. O homem é sociável porque o homem é racional. E é próprio ao ser racional aperfeiçoar-se em sociedade. Porque o homem deve sacrificar a sua vida? Porque Deus lhe deu a vida. O homem deve oferecer em sacrifício porque o homem recebe a vida de Deus. E ele que vive de Deus deve... Aquele que vive de Deus? E aquele que vive de Deus deve oferecer-lhe em sacrifício a sua vida. Porque o homem deve operar segundo a virtude? Porque seu fim é o bem. O homem deve operar segundo a virtude porque o homem deve ordenar-se ao bem. E todo aquele que se ordena ao bem, opera segundo a virtude. Ainda, as 4 explicações são segundo os gêneros de causas distintas. Têm todas uma mesma estrutura mental. O termo que significa a causa deve explicar por que a propriedade, significada pelo predicado da proposição em questão, pertence ao sujeito. A explicação se consegue dar por meio de outras 2 proposições. No 1, assinalamos que a causa pertence ao sujeito. O corpo é a causa material do homem. A racionalidade é a causa formal do homem. Deus é a causa eficiente do homem. E o bem é a causa final do homem. Isso é bem interessante. São aquelas 4 causas que ele falou. Noutra, assinalamos que a propriedade se segue da causa. A corruptibilidade se segue de ter corpo. A sociabilidade se segue de ser racional. O dever de sacrificar se segue de ter a Deus como o nosso Criador. Fazedor, né? O nosso Criador. E operar segundo virtude se segue o ter o bem universal como fim. A estrutura explicativa é, então, em todos os casos, a seguinte: a propriedade pertence ao sujeito porque a propriedade pertence à causa, e a causa se dá no sujeito. Explicare significa despregar. Então, você lembra, tinha no rito romano, tinha uma casula que era chamada de casula plicata, que era uma casula que usava durante a Semana Santa. Assim, era uma casula, ela tinha só a parte aqui da frente, assim, até aqui. Aí, antigamente, ela correspondia a uma casula gótica que era dobrada, assim, plicada. Tem também vestido de mulher, assim, não sei, eu já ouvi falar assim, o vestido da fulana é todo plicado, assim. Plissado. Isso, que tem a mesma... A gente tem bordado que é aplicação. Que é aplicação,
É o mesmo É sentido outro aqui. tecido sobre outro tecido. Sobre outro tecido. Cortado, fazendo Então, desenhos. o explicare é tirar a aplicação, né? O pensamento, digamos assim, né? Então, tirar as dobras. A explicação pela causa desprega o que encerrava a simples atribuição da propriedade ao sujeito, significada pelo verbo copulativo na proposição em questão, em uma sequência de duas proposições, nas quais a causa aparece como um novo meio copulativo. Aí ele dá o exemplo aqui. O sujeito é com a propriedade. O sujeito é com a causa e a causa é com a propriedade. Por suposto, para que a manifestação da causa seja verdadeira explicação, a pertença da propriedade à causa e a causa ao sujeito deve ser mais clara e evidente ao intelecto que a atribuição direta da propriedade ao sujeito. A operação do intelecto pela que se explica o despregamento, um juízo Ou desprega um juízo, manifestando o porquê ou a causa, se chama raciocínio, ou então racionamento. Assim como a segunda operação do intelecto, o juízo ou composição supõe a primeira, a simples apreensão, mas não se confunde com esta, mas que a toma como matéria de sua própria estrutura mental. Assim também a terceira operação, o raciocínio, supõe a segunda, mas não se confunde com ela, mas a toma como elemento de sua própria estrutura mental. O raciocínio é uma nova espécie de operação do espírito, mais complexa que o juízo, composta por uma especial sequência ou conexão de juízos. O sujeito é com a causa, agora bem, a causa é com a propriedade, portanto, o sujeito é com a propriedade. É aquilo que ele colocou ali em cima, né? O sujeito é com a propriedade, o sujeito é com a causa é com a propriedade. Ele faz uma ligação, né? Um silogismo. Né? Isso aqui ele vai explicar depois melhor quando ele chegar na parte da lógica, assim, da lógica formal material, agora eu me confundo. Quando ele fala a respeito do silogismo, fala a respeito dos raciocínios, assim, então, às vezes aqui ele explicando só o conceito fica um pouquinho meio assim no ar, assim, tudo, mas depois ele vai explicar mais aprofundadamente isso. Agora bem, a causa é com a propriedade, portanto, o sujeito é com a propriedade. O raciocínio é como um movimento de juízos que termina em um juízo de condição especial, ao que eu chamo conclusão. É um juízo explicável, em que a atribuição do predicado ao sujeito está como que iluminada pela causa. O juízo comum significa uma simples atribuição do predicado ao sujeito. O sujeito é de tal predicado. Em câmbio e mudança, o juízo, que é conclusão de um raciocínio, a atribuição do predicado ao sujeito é uma atribuição iluminada pela causa. O sujeito é, por tal causa, de tal predicado. Por isso devemos distinguir a operação do espírito, pela qual se compõe ou divide, destoutra, a que se explica ou conclui. Então vamos lá. O juízo incorpora os conceitos de simples apreensão à maneira de matéria baixo uma nova forma, mas o raciocínio é como um movimento. Por isso, não dizemos que os juízos que os compõem sejam a modo de matéria, mas bem a modo de extremos. Os que explicam a causa são o antecedente e a conclusão é o consequente. Aí ele cita aqui o assunto. Como parece do dito, o raciocínio pode cumprir uma dupla função: demonstrar uma verdade conhecida, o sujeito é o predicado, porque o sujeito é a causa e a causa é o predicado.
Então, o sujeito é o predicado, porque o sujeito é a causa e a causa é o predicado. Passamos de uma verdade conhecida por simples atribuição à mesma verdade conhecida por sua causa. Aqui se realiza uma análise ou resolutio da proposição em outras duas, manifestando assim a causa. Esta é a função judicativa do racionamento, do raciocínio, pois se julga com a verdade da atribuição. Descobrir uma verdade desconhecida. O sujeito é causa e a causa é propriedade. Portanto, o sujeito é propriedade. Então, aqui ele inverteu, né? Lá de cima era o sujeito é propriedade, porque o sujeito é causa e a causa é propriedade. Aqui ele já joga direto, que o sujeito é causa e a causa é propriedade. Portanto, o sujeito é propriedade. Está vendo que ele liga os termos, ele tem esse movimento ali, ele pega a conclusão dele sempre o primeiro com o último termo, né? Só que aqui ele inverteu. Antes ele falava da propriedade, aqui ele fala da causa. Assim como as duas primeiras operações do intelecto, havíamos distinguido a operatio, simples apreensão e juízo, do opus, conceito quantitativo e proposição. Agora também devemos distinguir o raciocínio, terceira operação do intelecto, da obra imaterial que produz, a argumentação, ou a argumentatio. A argumentação consiste em a triangulação mental, que cai estabelecida no espírito entre o sujeito, a propriedade e a causa. Então, você lembra as três coisas aqui. Esse exemplo é bem interessante, cara. Então, a causa é o sujeito, a causa é a propriedade, então o sujeito é por tal causa a propriedade. Aí você pode colocar, se a causa for a propriedade e a causa é o sujeito, a propriedade é por tal causa o sujeito. O sinal linguístico que expressa a argumentação mental é a argumentação oral ou escrita, que consiste em certa ordem na locução ou escritura das propriedades antecedentes e a consequente, o que costuma explicitar-se por meio de certas conjunções, porque, agora, bem, portanto, etc. Eu acho que a gente pode dar uns exemplos aqui, só para... Ele vai falar isso na lógica, na introdução à lógica, mas a gente joga alguns exemplos aqui. Silogismo, vocês sabem o que é assim? Vocês já estudaram alguma coisa assim? Tem aquelas... Steve Wonder é cego. Steve Wonder é um homem. Logo, todo são homem falsos silogismos. silogismos. São falsos silogismos, porque ali ele reduz a premissa maior, ela é reduzida. Essa é clássica. Mas assim, por exemplo, todo homem é racional. Ivan é homem, logo Ivan é racional. Então o que acontece? Ele pegou uma premissa maior, todo homem é racional, uma coisa mais, digamos assim, geral, assim, mais genérica. Assim. E aí ele pega e fundamenta em um homem só. Ivan é homem. Então, aí o que acontece? Juntando a primeira com a segunda, né, o primeiro juízo com o segundo juízo, ele tira uma coisa que estava assim, meio que oculta. Ele ilumina, igual ele falou aqui, ele ilumina essa verdade que estava meio que oculta. A verdade assim, é que ela já estava contida, a verdade já estava contida nessas duas sentenças, né? Mas ele ilumina através disso daqui. Ele deduz, né? Um raciocínio dedutivo. Dedutivo. Deduz. Sempre do geral para o particular. Do geral para o particular. É coisa que ele fez errado ali com o Steve Wonder, que ele foi do particular para o geral. Aí, particular para o geral já é um raciocínio indutivo. Seria, por exemplo, exemplo, que a ciência assim, faz. Esse homem tem 2 braços, aquele ali tem 2 braços. Esse humano aqui tem 2 braços também. Logo, todos os homens... O ouro com 2 eletricidades, o alumínio com 2 eletricidades. Logo, com 2 eletricidades. O corpo do Lula também. Esse objeto cai, né? A lei da gravidade de Newton, né? O objeto cai, equilíbrio do objeto cai, logo deve ter uma lei que faz com que o objeto seja atraído pelo... E assim, assim, quanto mais evidência, mais fidedigna ela é, mais próxima à verdade ela é. É aquilo lá que a gente falava a respeito
pato, né? Que se a pessoa só visse pato branco assim, ela ia achar que a característica do pato era ser branco, assim. Então imagina. Então, por exemplo, imagina que... Aí ia ver o patolino e... exatamente. Ia ver o patolino e ia ficar meio estranho, assim. Agora, é interessante porque todo raciocínio indutivo, que é o raciocínio que método científico se utiliza, né? Sim. Ele não é 100%, ele nunca atinge o 100%, né? A não ser que você tenha, por exemplo, quando eu falo que você tem um plano limitado, ele aí é 100%. Eu falo que todas as letras dessa página são pretas. Isso aqui eu tenho 100% de certeza. Agora, todo o resto a gente não tem certeza. Então a ciência, quando fala alguma coisa, ela não fala com certeza, tem um ponto de fé. Porque você não pode, por exemplo, a gente não pode dizer que eu morro, fulano morre, então todo homem morre. Isso a gente não atinge um grau de 100% de certeza, porque só poderíamos ter certeza de 100% se nós conhecêssemos todos os homens. Pode ter um homem que não morreu, que não morre. Elias e Enoque. Então, a pretensão... O Cristo não morreu. Então, a questão... Mas, enfim, a ciência ela tem a pretensão de dizer que uma coisa é comprovada... Conhece a realidade de uma forma infalível, né? E, no entanto, ela não pode afirmar nada com 100% de certeza. O interessante, assim, tem muitas verdades científicas com a própria evolução, por exemplo, muitas verdades científicas que não são passadas com essa autoridade e que... Isso é verdade, assim, a ciência ela pode progredir, né? Nem sempre o que era considerado assim, alguma coisa assim que tinha uma grande probabilidade de ser, né? Caiu aí? Não. A medicina, por exemplo, a gente trabalha muito com probabilidades, assim, tem uma alta chance de ser tal coisa, assim, mas às vezes não é. Na arquitetura a gente trabalha com Por isso é que muda muito, né? pois é. Ovo é condenado, café café é condenado, depois condenado, condenado de novo. Eu ia falar uma coisa, eu ia falar que é culpa de engenheiro. Por isso que tem casa caindo aí nos barrancos. Ainda bem que eu preciso responder. Mas é que bem na... Essa do café aí é aquela coisa, aí eu apelo que a verdade tem que ser subjetiva. Quando vem a pesquisa do café, a verdade tem que ser subjetiva. E a minha verdade é que o café faz muito bem para a saúde. Mesmo não vai ser o café. Mesmo no silogismo filosófico, se um dos teus estiver errado, o raciocínio... A conclusão é errada. É errado. Não, com certeza. Se o julgamento não decide... Por isso que tem essas 3 etapas aí, né? Primeiro tem que aprender o que a coisa é como tal, depois fazer o julgamento, depois fazer o raciocínio. Por exemplo, Deus criou tudo que existe. Isso é certeza. Agora, se você diz assim, Deus criou tudo que existe, o mal existe, logo Deus criou o mal. Aí só que o raciocínio está errado. O raciocínio está errado porque o mal não existe. O mal não existe. O mal é a ausência do bem, assim. Então, é igual o buraco. Mas aí o que acontece? Aí na nossa mente moderna, assim, que está acostumada a ver o desenho do Pernalonga, tá um buraco lá na parede, ele pega o buraco da parede e joga o buraco no chão aqui, ou então ele pede, ou então aquela velha história lá, assim, vai lá e pega um saco cheio de buracos, assim. Aí quer dizer, aí eles começam a dar uma existência para uma coisa que não existe. Assim. A primeira premissa, ela é verificada pela indução, não é? Aqui no caso ele chama aqui da apreensão, né? E assim, a indução ela também é um tipo de apreensão, porque quando a gente faz por exemplo, a gente pensa, aquele exemplo que eu dei lá, assim, esse homem tem 2 braços, então o que acontece? Os meus sentidos falam que ele tem 2 braços, assim, eu vejo, eu apreendo aquilo lá, assim,
que é a existência dos dois braços, assim. Então, isso aí é meio que uma apreensão, um primeiro raciocínio, uma primeira operação, né? Então, a indução, ela tem esse caráter, assim, né? Conclusão. As 3 operações do intelecto. A análise de todas as outras construções do intelecto mais complexas, como depois se verá, revela que sempre pode reduzir-se às 3 fundamentais que explicamos. Por isso, podemos concluir que as 3 operações do espírito humano são a simples apreensão, o juízo e o raciocínio. É aquilo que eu acabei de falar para o Ivan. Às vezes o que acontece? A simples apreensão, a indução, ela vai muito nessa simples apreensão, assim. De vários elementos. Naquele exemplo que eu dei, por exemplo, o mal. Você apreende o mal, você percebe o mal. O erro está no juízo. Você achar que o mal é um ente. É um ente, é uma coisa que existe, sim. Então o erro aí está na segunda parte, não na primeira. Você percebe o mal, mas não como um ente. Aí tá, no caso, seria a apreensão do mal foi feita, agora o juízo a respeito do mal. O que é o mal, o que é o mal. Se há uma cuididade do mal. Isso, se é uma malidade. A malidade, né? A malidade está lá no Brasil. Outro dia eu li, eu estou lendo aquela entrevista um colóquio do Papa Francisco com um rabino, aquele livro que saiu. Já viu? Tá. Eu já vi na livraria, não cheguei a comprar. Eu estou lendo ele e o rabino ele fala uma coisa, buscando lá o Antigo Testamento, que ele cita lá que Deus é o Criador do bem e do mal, citando lá o Antigo Testamento. Eu entendi da seguinte forma, que Deus é o Criador Deus é o Criador do bem e do mal. Deus não pode ter criado o mal, mas ele criou o demônio. O demônio é o agente do mal. Seria isso? Como é que interpreta uma frase dessa? Onde que fala isso? Eu vou trazer mal, porque assim, eu não sei, mas eu me lembrou agora, porque essa discussão eu me lembrei que essa frase. 2 coisas que a gente não vai compreender nunca. Assim. O mistério da iniquidade. É Deus, o que realmente é Deus, e o que realmente é o mal. Assim. São as 2 coisas lá. Tanto é que tinha uma árvore lá no meio do paraíso que ele chamava árvore do bem e do mal, assim, que era proibido assim, aos homens comer dela. Assim. Mas o que acontece? São 2 mistérios assim, que ultrapassam assim, a nossa capacidade assim, de entender assim, realmente o que é Deus, assim, entender o que realmente é o mal. A gente sabe, obviamente, assim, através da revelação, muitas coisas sobre Deus, muitas coisas sobre o mal e tudo assim, mas compreender assim, é uma coisa bem difícil da gente fazer. O mal, ele deve ser visto assim como o mal moral, né, e o mal ontológico, assim, né, que seria essa ausência de bem. Assim. Agora, o mal moral, que é a principal causa assim, dos males do mundo, né, seria o pecado realmente, né, o mal moral, ele decorre muito da liberdade. Assim. Deus, quando criou seres racionais, sejam os anjos, sejam os homens, assim, ele não tinha como, assim, seria impossível, até, assim, vou falar isso daí, eu sei que vocês vão compreender isso daí de uma maneira reta, assim, mas seria impossível para Deus criar seres racionais que não fossem livres, assim, porque a racionalidade, ela decorre, ela pressupõe que tenha liberdade, assim. Então, o que acontece? Essa liberdade, às vezes, da pessoa, seja um anjo, escolher uma coisa errada. O anjo tem liberdade também? Ele tem. Tanto é que o demônio, assim, era um anjo. Pois é, tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Então, outra coisa que esse rabino fala, eu fiquei meio encucado com esse negócio. O rabino, ele fala também que, diferentemente do anjo, ele não tem livre-arbítrio. Eu fiquei pensando... Isso daí deve ser a influência da Cabala. Hoje em dia, assim, o judaísmo A atual... autoridade em Cabala. Ele fala em Cabala o tempo todo. Cabala, assim. Cabala.
Mas o judaísmo atual, assim, é um judaísmo talmúdico, assim, é uma coisa assim, Ele bem cita diferente. muito Talmud. É uma coisa bem diferente assim do judaísmo, da religião que foi aquela economia da salvação, aquela religião verdadeira, revelada a Moisés, aos profetas que nosso Senhor praticou. Ela continuou evoluindo, o judaísmo. Ela continuou. Na verdade mas Ela continuou. evolução não quer dizer nem progresso, não. Exatamente.